é pelo linguajar antigo, é pelo que tu fez, esquecendo da transformação que Deus fez na tua vida. E eu quero falar aqui, mediante a igreja, que eu, Valéria, sou muito grata a Deus pela tua vida. Que só nesse pouquinho de tempo que você está aqui, Deus já tem usado a sua vida para edificar a minha. E não só a minha, eu tenho ouvido testemunhos de que Deus tem usado a tua vida. Então permaneça firme, estou muito feliz com a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Quero estar chamando a diaconisa Maria para estar fazendo essa oração. Em nome de Jesus, pelo neto que vai estar pregando, ministrando a palavra desta noite. Salve a igreja que é gloriosa para o Senhor. Amém. Eu não sou irmãos aqui para o nosso leitura desta noite. Soberano Deus e eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, teu servo, Pai, diante da tua presença, diante da tua igreja, Senhor. Meu Deus, usa-o ricamente, Senhor. Joga tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, da vida dele, Pai. Esvazia ele de tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Joga por terra e enche ele, Senhor, com tua unção. Enche ele com teu poder, Pai, para que ele venha, Pai, e fale ricamente conosco. Senhor, que venha debaixo do seu trono, Senhor, como aquela água que corre, Senhor, e fala conosco. Enche o Senhor, enche com teu Espírito Santo, Senhor, e fala conosco o oculto e o profundo, Senhor, mas fala conosco, Pai. Não o que nós queremos ouvir, e sim, Pai, o que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço com a certeza de vitória esta noite, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou falar que não é fácil, não é de hoje, já falava isso quando eu tinha oportunidade também lá no cárcere, né? Você trazer um algo da parte do Senhor não é um algo fácil. Agradeço primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e pelas ricas oportunidades que Ele tem colocado no meu caminho. Quero agradecer também a pastora, agradecer as pessoas que estão na liderança da igreja, que confiam em mim para estar vindo de trás do altar, que é uma responsabilidade muito grande. Se você for ler a Bíblia antigamente, se você não fosse digno, não tivesse consertado e chegasse próximo ao altar do Senhor, você era fulminado. Não era qualquer pessoa que poderia tomar a frente e falar algo da parte do Senhor. Eu pensei no que eu traria essa noite, o que Deus colocaria no meu coração. O que eu vou falar essa noite, eu já gravei até um vídeo há um tempo atrás, falando sobre Lucas 5. Mas, só que no vídeo eu fui assim bem superficial. Eu dei uma passada assim muito rápida. Falei assim bem pouco sobre aquilo que tem assim profundo nessa passagem de Lucas 5. É uma passagem assim muito conhecida pelos leitores da Escritura, né? É quando Jesus ali chama seus primeiros 3 discípulos. Abra sua Bíblia lá em Lucas 5. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 10. Um pastor no cárcere falou para mim que uma pregação bem sucedida não excede 11 versículos. Falou que se você for uma pessoa sucinta, você consegue transmitir algo da parte do Senhor, e até menos que isso, até em 5 versículos, você consegue extrair algo de Deus. Aqui são 10 versículos e depois leremos o 11º para a honra e a glória do Senhor. A Bíblia diz assim para nossos corações: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de qual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu mesmo dentro do cárcere, no tempo que eu estava no CDP, que eu ainda não era convertido, acontece uma coisa muito assim, muito boa até mesmo dentro dos presídios, que é o respeito que o crime tem com o Evangelho. Então no CDP, quando começa o culto, é de tranca fechada, é um culto que é feito na capa. É pedido que desliguem todas as TVs e rádios, e não pode ter nenhum barulho, porque eles têm um respeito muito grande com a palavra de Deus, eles respeitam o Evangelho. E eu ouvi essa pregação lá, eu ouvi essa pregação na Polônia, eu já ouvi essa pregação antigamente, na época que eu era evangélico, quando eu era mais novo. Eu já vi várias formas de se trazer Lucas 5. Essa passagem ela também tem ela datada em Mateus, capítulo 4, no 17, no 18. Ela também tem em Marcos, no 1, 16. E todas elas relatam da forma que cada apóstolo ali viu o acontecimento que Cristo fez naquela noite. A primeira pauta que eu quero colocar é que, se você pensar lá no primeiro versículo, diz que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje já não vemos mais a multidão se apertar para ouvir a palavra de Deus. Verdade. Se olharmos ao nosso lado aqui, veremos várias cadeiras vazias e não vemos mais aquela ansiedade, aquela sede das pessoas de virem à casa do Senhor para ouvir o que o Senhor tem a dizer. A tecnologia, a futilidade, tudo do mundo moderno está cada vez mais afastando as pessoas de Deus, cada vez afastando mais as pessoas de virem, de sentirem prazer de estarem na casa do Senhor. Porém agora fala que a multidão apertava-se, ela se apertava para ouvir o Messias. E a Bíblia nos ressalta que ele viu, que ele observava. Enquanto ele estava ali, eu acredito que Cristo ele já estava pregando, ele já estava falando coisas do Pai, ele já estava transmitindo para aquela multidão a palavra dos céus. Porém, mesmo assim, ele observava aqueles homens. Pedro, filho de pescador, Pedro tinha por pesca a vida inteira. Pedro era um homem dado ao mar, é como a Bíblia nos fala. Pedro era um pescador, e acredito que um pescador muito bom. Acredito que Pedro era muito eficaz em sua profissão, assim como os filhos de Zebedeu também. E se a gente interpretar e conseguir pegar assim, os pormenores desse texto, a gente vai entender que eles eram uma cooperativa de pescadores. Eles não tinham 1, 2 barcos, eles tinham alguns barcos, eles tinham funcionários, eles tinham pessoas que pescavam com ele. E naquela noite, acredito que Cristo, olhando, ele conseguia interpretar a frustração no semblante de Pedro. Pedro, que era um homem perito nas práticas náuticas de mar, que acredito que ele conhecia o lago de Genezaré como a palma de sua mão. Esse homem deve ter entrado nesse lago por diversas e diversas vezes e voltado com o seu barco cheio de peixes. Mas nessa noite em específica, toda a prática, toda a técnica, toda
teoria, tudo aquilo que Pedro sabia sobre mar, não tinha funcionado. Ele deve ter tentado por diversas vezes jogar essa rede. A Bíblia nos relata, não fala para nós quanto tempo Cristo estava na praia do lago. Talvez Cristo tenha chegado na madrugada. Todo mundo sabe que os pescadores pescam na madrugada. Talvez Cristo acompanhou essa pesca muito antes do que a Bíblia nos relata. Talvez Cristo já estava acompanhando esse homem há muito tempo, assim como Cristo acompanha de perto, passo a passo, a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente não visualizou Cristo, mas Ele já visualizou a nossa vida desde o ventre de nossa mãe. Ele nos escolheu desde muito antes da gente pensar em levantar a mão e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E agora ele olhando aquele semblante de Pedro, aquela frustração, porque imagina, Pedro pescador, acredito que muitas pessoas estavam ali somente para ouvir a palavra de Deus, mas acredito que muitas pessoas foram lá para comprar peixes. Muitas pessoas fazem isso, vão aos pescadores logo no início para pegar o peixe mais fresco, e acredito que chegavam pessoas e falavam: ei Pedro, tem um cação? Poxa, eu não tenho. Você pegou uma corvina? Não tem. Pegou uma pescada branca? Não, você não está entendendo, eu não pesquei nada, não tem peixe. Poxa Pedro, mas eu estou precisando de um peixe, mas não tem peixe, eu não peguei. A Bíblia nos relata em outras passagens que Pedro era uma pessoa truculenta com palavras. Acredito que ele tudo de coração: não tem. Poxa, você não está vendo que eu estou lavando a rede? Não tem peixe. E Cristo já estava observando ele. Isso é bem fatídico aqui. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Se formos colocar agora aqui em Marcos, diz: e andando junto ao mar da Galileia, viu novamente, né, Simão, André e seu irmão, que lançavam as redes ao mar. Aqui nos relata claramente que ele viu no momento que eles estavam na sua prática da pescaria. Às vezes a sua vida não tem dado certo, você ter feito da sua maneira, você ter feito das vezes que você fez muitas vezes antes. Você já tem prática no que você faz, mas não tem dado certo. Dessa vez não tem dado certo. Eu intitulei essa ministração como "Tem noite que o mar não está para peixe". Tem noite que, por mais que a sua experiência, a sua prática, mas não dá nada certo. Talvez, quantas vezes nessa semana você tentou do seu modo e não deu certo. Mas aqui também diz: viu Simão, André e o seu irmão. Ele viu. Se formos em Mateus também vai nos ressaltar que ele viu. Em Mateus 4, no 16, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é o que ele pregava na praia para a multidão que se apertava para ouvi-lo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus observou durante um tempo aqueles homens. Jesus já tinha um plano na vida daqueles homens, e ele observou durante algum tempo, e agora ele chega para Pedro e ele fala, primeiramente, que ele vem sem falar nada, ele já entra no barco que é de Pedro, assenta-se ao barco e fala assim: vamos mais, afasta-se da terra. Deus fala às vezes para a gente nos afastarmos da terra. Para termos a bênção de Deus, nós temos que nos afastar da terra. Quando Cristo fala para Pedro que ele tem que se afastar da terra, Jesus não estava falando para ele que ele tinha que sair de perto da margem. Jesus estava falando que ele tinha que largar a velha criatura, ele tinha que largar as coisas terrenas para trás e seguir a Cristo. Aleluia. É o que Jesus fala para Pedro: afasta-te da terra. E agora Jesus vai usar um algo da natureza. Jesus vai usar a propagação do som mediante as ondas do mar. A multidão é tão grande, talvez a voz de Cristo
não conseguisse alcançar a multidão por completo. Mas agora a acústica marinha Cristo vai usar para poder alcançar a multidão. Agora ele se senta ao barco, afastado da praia, e ele usa a acústica natural que Deus criou no mar para que a sua voz consiga chegar a todos. E ele vai pregando, e Pedro está ali ao lado, e agora ele termina a sua pregação tentando mostrar para aquelas pessoas as maravilhas do céu, o quanto Deus é bom, o quanto o tempo está se findando para que possamos nos achegar a Cristo, nos achegarmos mais a Deus e zelar pela nossa salvação. E agora ele vira para Pedro e fala: Pedro, vai mais profundo, vai mais profundo, Pedro. Deus fala nessa noite para você que se você quer a bênção de Deus, você tem que sair da beirada. Glória a Você tem Deus. que se aprofundar com Deus. Você tem que ir mais profundo com Cristo. Se você quer pregar, se você quer orar, se você quer evangelizar, você tem que se aprofundar com Deus. Você tem que se aprofundar com Cristo. Você já está no barco, agora você tem que ir mais profundo. Você tem que se entregar totalmente nas mãos do Senhor para que Ele possa operar grandemente na sua vida. E agora ele fala para o Pedro: vai mais profundo. Agora ele quer o que? Ele quer ter um particular com o Pedro. O Pedro foi testemunha ali, auditiva de primeiro plano. Pedro estava no barco, ouviu toda a pregação de Cristo ao lado do Messias. Mas agora ele quer algo diferente. Ele quer ter um tete-a-tete. Ele quer ter um particular, somente ele e Pedro. O que Cristo quer essa noite, Ele quer uma intimidade com você. Ele quer uma particularidade com você. Ele quer que você não tenha medo, não tenha receios. Você confie totalmente nele, a ponto de poder contar ao Pai qualquer coisa. Tenha confiança de que Ele está disposto a te ouvir. Ele quer esse particular, só você e Ele, sozinho. No seu quarto, você fecha a sua porta e você procura esse particular, só você e Deus. E é esse particular agora que ele quer com Pedro. Ele leva Pedro lá para o profundo. Ele sabe que o Pedro está cansado. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você já está fatigado dessa vida. Mas ele quer o quê? Que você vá mais para o profundo com ele. E agora ele está ali com Pedro. E ele vira para Pedro e fala: Pedro, lança a rede. Ele sabe que Pedro tentou, ele sabe o quanto você tem tentado, ele sabe o quanto você vem insistindo do seu modo, mas agora ele quer que você faça do modo dele. Aleluia. Agora você vai esquecer tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você acha que é certo, tudo aquilo que a vida te ensinou, para que você aprenda agora com Cristo. Agora você vai fazer da forma que Deus quer que você faça. Agora você vai compreender aquilo que Cristo tem para fazer na sua vida. Aquilo que Deus preparou, providenciou desde o momento da sua concepção. Desde o momento que você foi concebido, que você chegou a esse mundo, Deus vem preparando um algo para você. Mas você tem que fazer do modo de Cristo. E agora ele fala para Pedro jogar a rede. E Pedro, de primeira instância, fala: Senhor, eu tentei, eu pesquei a noite inteira, eu joguei a rede em cada metro cúbico desse lago. Senhor, a noite não está para peixe. Eu sou um bom pescador, eu entendo do mar, mas essa noite o mar não está bom, a maré não está favorável, os peixes não estão favoráveis. Essa noite o mar não está para peixe, mas mediante a sua palavra eu vou lançar a minha rede. Aleluia. Então, mesmo você tendo as suas limitações, os seus questionamentos, você tem que esquecer isso e fazer assim como Deus manda que você faça. Não vai adiantar você ficar insistindo em fazer do seu modo. Você vai ter que fazer da forma que Deus quer que você faça. E agora Pedro pega e lança a sua rede, talvez ainda com dúvidas em seu coração. Eu sei, nós somos seres humanos, assim como Pedro era. Porque às vezes você fala sobre Cristo, a pessoa fala assim: mas Cristo era filho de Deus.
E Cristo, mesmo ele tendo se despojado da sua glória, ele ainda, mesmo assim, ainda é o Filho de Deus. Mas eu não estou falando de Cristo aqui, eu estou falando do que aconteceu na vida de Pedro, assim como o que vai acontecer na sua vida. E agora, Pedro, mesmo com dúvidas, acredito eu, assim, em seu coração, ele confiando na palavra do Messias, ele lança a sua rede. E eu fico, às vezes eu paro para pensar assim, a expressão que teve no rosto de Pedro. Ele jogou a rede em vários locais daquele lago, e agora ele joga e na primeira puxada ele já sentiu algo diferente, porque a Bíblia ela é bem explícita quando ela fala que foi uma pesca diferenciada. A quantidade de peixe que tinha naquela rede não era algo natural. Ele precisava mostrar ali diretamente a Pedro o sobrenatural de Deus. O que você tem que entender nessa noite, que o que Deus tem ministrado para a sua vida não é algo corriqueiro, não é algo natural. O que Deus tem para a sua vida é o sobrenatural de Deus. É um milagre que você não pode conceber e nem imaginar nos seus melhores sonhos. Aquilo que você imagina, aquilo que você anseia na sua vida, não é nada, não é um décimo do que Deus tem preparado para a sua vida. Você pode sonhar os melhores sonhos, as melhores possibilidades para a sua vida, mas as melhores oportunidades, possibilidades e milagres e bênçãos para a sua vida, somente Deus pode providenciar para você. É desse sobrenatural que eu quero falar. É do sobrenatural que Deus quer entregar para você. Mas você também tem que se entregar para Deus, para que você possa obter esse sobrenatural de Deus. E agora, quando Pedro pega aquela rede e ele dá aquele primeiro tranco, eu acredito que o coração dele já deu uma parada. O que está acontecendo? Deve ter enroscado numa pedra, deve ser um tronco de árvore, não é possível que isso seja peixe. Já puxei milhões de vezes essa rede, nunca senti esse peso. Você não pode imaginar o tamanho da bênção que Deus está preparando para que você puxe com a sua rede. Glória a Deus. Quando você começar a puxar a sua rede, puxar a bênção para a sua casa, para a sua vida, você não vai acreditar. E assim como Pedro, daí Pedro naquele desespero começou a acenar e fazer sinal para os outros barcos, porque ele precisava de ajuda. O que Deus tem para a sua vida nessa noite é que as bênçãos do Senhor, ela vai transbordar na sua vida de tal forma que não vai encher somente o seu barco, vai encher o barco da sua família, vai encher o barco do seu vizinho, vai encher o barco de outras pessoas que estejam próximas a você. Quando você lançar a sua rede, quando você se entregar nas mãos do Senhor, as bênçãos não vão alcançar só a sua parentela, não vão alcançar somente a sua casa. As bênçãos do Senhor vão transbordar a sua vida e as pessoas conseguirão ver um milagre através da sua vida. Você vai ser um milagre nas mãos do Senhor. A pessoa vai olhar para você e falar assim: esse crente é diferente. Esse crente aí não é do normal. Porque, ele é abençoado, tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele põe a mão prospera. Mas para isso, você tem que estar no profundo com Deus. Para isso você tem que se entregar. Eu ouvi Cristo, o maior pregador que já existiu, tinha uma sistemática, uma temática, uma forma simples de trazer o Evangelho ao povo, e ele pregava por parábolas. O povo era um povo humilde, era um povo simples, era um povo que não entendia das coisas do céu, mas entendia sobre o Senhor bom, o Senhor mau, entendia sobre pesca, sobre pães, entendia de coisas do cotidiano. Então ele conjecturava parábolas para que o povo conseguisse entender melhor. Eu ouvi uma parábola quando eu ainda era criança, 11 para 12 anos, estilo de casa americana, com aquele porão, com aquela luz de pêncil que fica na escada. Um pai está sozinho em casa com a sua filha, 3 aninhos de idade. Olha, a filha está assistindo o desenho e precisa pegar algo no porão. Deixa a filha ali alguns segundos e vai descendo a escada. Só que no momento que ele pisa no segundo degrau, a escada se rompe, ele está com a mão na cordinha,
a escada rompe-se por completo, a lâmpada bate na parede, estoura a lâmpada e ele cai lá embaixo. Mas esse não é o problema, porque ele está bem. Teve alguns arranhões, teve alguns machucados, mas ele está vivo e está bem. O problema é que agora temos uma criança de 3 anos de idade sozinha na casa. O pai não está lá acima para poder vigiar essa criança. E agora a criança, ela vem até a porta, está tudo escuro, ela não consegue enxergar e ela fala: papai, papai. E ele agora desesperado lá embaixo, não tem como fazer, não tem como dar um auxílio para essa criança. Ele fala: o papai está aqui, o papai está no 2º degrau. Vai para trás, abre os braços, corre e dá um pulo que o papai vai te pegar no colo. Dá um pulão que o papai vai pegar você no colo. Acredito que ele já deve ter brincado várias vezes com essa criança. E ela, na confiança de que o pai pegaria ela, agora ela se afasta, abre os braços, corre e pula. O pulo foi bem maior do que ela imaginava, mas agora o pai, com o auxílio do brilho da luz, que a criança está lá em cima, ele consegue enxergar e ele pega essa criança no colo. É o que Deus fala para você essa noite. Você tem que ter a pureza de coração de uma criança. Você tem que se jogar nos braços de Deus. Aleluia. Você não pode ter dúvidas. Você não pode pensar 2 vezes. Você tem que confiar inteiramente em Cristo e se lançar como essa criança aos braços do Pai. E agora essa criança, ela está tranquila lá embaixo nos braços do Pai. Não importa o quanto seja escuro o ambiente, não importa o quanto inóspito seja o ambiente, se você se lançar nos braços do Pai, Ele vai te segurar com tanta força que vai ser um conforto tão grande para a sua alma que você não pode imaginar. E agora Pedro começa a puxar aquela rede, começa a encher o barco começa até a fazer água. É muito peixe, é muita bênção na sua vida que Deus me colocou no meu coração para vir ministrar aqui essa noite. É muita bênção. O seu barquinho vai ser pequeno para a quantidade de bênção que Deus tem preparado para você. E agora, enchendo aquelas redes, enchendo aqueles barcos, ele vendo aquela coisa, ele fica tão assustado com aquilo, que ele entende que aquilo não é uma pescaria convencional. Aquilo ali não é normal. O que aconteceu ali, ele entende que aquele homem que está diante dele é realmente o Filho de Deus. A quantidade de peixe talvez seja uma quantidade que Pedro, em toda a sua vida, se juntasse tudo, não teria pegado aquela quantidade de peixe. E agora ele se joga aos pés do Messias e fala: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença. Eu sei que às vezes isso vem no nosso coração. Realmente a gente não é nada, a gente é o pó da terra. Somos pecadores, somos inúteis, somos pessoas assim que, se for pelas nossas conjecturas, pelas nossas mentes, não tem possibilidade alguma de termos a salvação. Somos pessoas por natureza, a Bíblia fala, fomos concebidos em pecado e destituídos da glória de Deus estamos. Mas estamos vivendo na época da graça. Aproveite essa época da graça. Por mais que você seja falho, por mais que você seja pecador, mas Deus ama você incondicionalmente. Ele confia em você, Ele acredita em você, que você vai ser uma pessoa melhor, que você vai buscar mais, que você vai se entregar mais, que você vai para o profundo com Ele, que você vai entregar totalmente nas mãos de Deus a sua vida. Você vai confiar nele de uma forma como talvez até os dias de hoje você não tenha confiado. Talvez até o dia de hoje você não tenha se entregado nas mãos de Deus da forma correta. Talvez você tenha ficado só na beiradinha do lago de Genezaré. Eu não sei o que falta para vocês, eu sei o que falta para mim, eu sei o que falta na vida do Paulo para se aprofundar mais com Deus. Sei que quanto mais você se aprofunda com Deus, mais bênçãos, mais a sua rede vai se enchendo. Mais bênçãos Deus tem providenciado para a sua vida, quanto mais você se afasta da terra e se aprofunda para o lago junto com Cristo.
Quanto mais você puder se afastar das coisas terrenas para se achegar a Deus, mais Deus vai se achegar a você. Aleluia. E o interessante é o final das 3 passagens, tanto em Lucas, quanto em Mateus, quanto em Marcos, fala sobre renúncia. Porque agora você vê, Pedro teve aquela pescaria que talvez para uma pessoa estar ali como um vendedor de peixes, seria muito rendável, ele teria muito lucro com aquela quantidade de peixes. E agora, como eu disse, no versículo 11, diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles não deixaram só a rede, eles não deixaram só aquela quantidade de peixe, eles abandonaram os seus barcos, eles abandonaram a sua vida, eles deixaram tudo para seguir com Cristo. Aleluia. Talvez essa noite o que esteja faltando para você é algo que ainda te prende, a velha criatura, é algo que tem na sua vida, eu não sei, você sabe Deus mais ainda, o que tem te prendido à praia. O que é que tem mantido você preso na praia? Tem te impossibilitado de ir para o fundo com Cristo. É isso que Cristo quer que você abandone nessa noite. É isso que Ele quer que você deixe para trás. Pedro não pensa 2 vezes. Ele não simplesmente larga o barco, a rede, os peixes. Ele larga a vida de pescador. Ele larga totalmente tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele sabia, a sua metodologia de vida, agora ele abandona para seguir uma nova fase de sua vida. Se você é um estudioso, se você lê a palavra, você vai entender que o propósito de Deus para com a vida de Pedro era muito grande. Pedro teria que ser preparado para se tornar ali o pilar da igreja evangélica que temos nos dias de hoje. Glória a Deus. Foi acima da vida de Pedro que temos o evangelho nos dias de hoje. A preparação que começou lá atrás, com aquele homem truculento, pescador, tão cheio dele mesmo, e que agora ele começa a se esvaziar de si mesmo para começar a se encher de Cristo. Aleluia. Eu acho que o que está faltando, não digo da sua vida, vou falar para a minha, porque a partir do momento quando uma oportunidade é dada a um homem de Deus para vir atrás do altar, trazer uma palavra, a primeira pessoa que ouve, entende, compreende erros, falhas e tudo aquilo que tem que ser mudado é o próprio pregador. A primeira pessoa que compreende o que Cristo quer com essa mensagem é o pregador. Eu já preguei essa mesma pregação aqui, a gente pregou em 3 pessoas no caso, 3 homens de Deus, eu, o Armando e o Bispo Wellington, fizemos uma pregação em trio. Foi muito abençoado. Pregar no cárcere é bênção de Deus, é muito difícil, porque lá dentro você está lidando com assassinos, estelionatários, assaltantes, pessoas que não pensaram 2 vezes em matar, roubar, fazer coisas ruins. Então são pessoas muito duras de coração, são pessoas que às vezes ele até, lá dentro tem algo que aqui não tem, lá dentro você fala uma palavra de impacto, você fala assim, e você vai puxar a rede de bênçãos, eles batem palma, eles dão glória a Deus, eles ficam polvorosos, porque eles são sofridos na maioria, eles estão realmente sedentos dessa bênção, mas a limitação deles vai só até aí. Eles só querem a bênção, eles não querem o abençoado, eles querem puxar a rede, mas eles não querem se despojar da vida antiga, eles não querem se distanciar da terra. As coisas terrenas para eles ainda é muito prazeroso, mas nós pensamos de forma diferente. Somos pessoas de Deus, já nos distanciamos da terra, já nos distanciamos das coisas mundanas, mas eu acredito que tanto na minha vida quanto na vida de cada um de nós ainda tem algo que precisa mudar, para que possamos puxar essa rede, para que possamos entender a magnitude da bênção que Deus tem para a nossa vida. Ainda tem algo que precisa mudar.
A mão de Deus às vezes está estendida pertinho de você com a bênção, mas o último passo depende de você, não de Deus. Deus quer te dar a bênção, Deus ama você. Ele deu o seu único filho por cada um de nós. Ele se despojou, se dispôs ali de seu filho, da vida de seu filho, pela sua. Então imagina a magnitude do amor que ele sente por você. Para quem é pai, para quem é mãe, já tirou um segundo para pensar nisso? Você deixaria seu filho morrer por uma outra pessoa que você não conhece? Você sacrificaria um filho seu por um semelhante que nem se importa com você? O pior de tudo não é isso. O problema não é você se despojar de um filho por uma outra pessoa. Você está se despojando de um filho, do seu amor por uma pessoa que não se importa com você. Você entrega seu único filho para morrer de uma forma brutal e violenta numa cruz, para carregar milhões e milhões de pecados de pessoas que muitas vezes você ouve na boca de várias pessoas que Deus não existe, é loucura. Ele nem acredita que Deus existe, quanto mais que Cristo morreu para apagar todo e qualquer pecado da sua vida. Essa palavra falou muito forte comigo. Eu preguei ela antes, mas hoje parece que ela faz um sentido um pouco maior. Do quão raso eu estou com Deus, do quanto eu posso ainda melhorar para com Cristo, o quanto eu posso fazer mais e não tenho feito. Já estou na rua há um mês e alguns dias, saí dia 5 do mês passado. Falei de Deus para uma ou duas pessoas, falei, mas poderia ter falado mais. Deito para dormir, faço a minha oração ali, mas tenho feito uma oração rápida, poderia ter orado mais. Estou em falha na parte de leitura, poderia ter lido mais. O que você, faça uma reflexão, o que você, nessa última semana, poderia ter feito mais? O que você se propõe a essa semana que está se iniciando hoje, a fazer mais para Cristo? O quanto você se propõe daqui para frente, que você ouviu essa palavra entrou, adentrou no seu coração, e você essa semana vai se propor a se aprofundar mais com Deus. Vai para o seu particular, vai para o seu secreto, e só sai de lá quando Deus falar com você. Fala, não fala nada, só agradece. Agradece por você estar vivo, por você respirar, por você andar, e pede que você quer ouvir a voz do Pai, que você quer entender dele o que ele quer da sua vida, qual é o profundo dele para com a sua vida. Eu tenho certeza que essa bênção, que essa rede de bênção já está preparada para você já faz muito tempo. Aleluia! Você só não conseguiu puxá-la pelo barco por causa que você ainda não quis se aprofundar mais com Cristo. Mas nessa noite Deus fala para você: vem, vamos mais profundo, vamos se aprofundar mais, para que você possa encher o seu barco e encher o barco de outras pessoas com as ricas bênçãos que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez. Espero que essa mensagem ela tenha adentrado o coração de vocês da mesma forma que ela adentrou o meu. Eu me senti, depois de pregar aqui, eu estou me sentindo assim, que eu estou muito péssimo com Deus, que eu preciso melhorar muito para Deus, que eu fiz tanto lá no fechado, participei de campanha, eu evangelizei, eu tinha um cronograma de oração, eu tinha tantas coisas que eu fazia lá, e aqui eu não estou fazendo o quanto eu poderia fazer. Aqui eu poderia fazer muito mais do que eu faria lá. Lá a gente precisava se desdobrar para pedir para o policial arrumar um pedaço de papel para a gente dobrar e fazer um envelopinho para poder fazer uma campanha. Lá você tinha que pedir para o guarda se ele poderia te dar mais alguns segundos para você poder falar da palavra de Deus.
E aqui fora eu não tenho limitação, aqui não tem guarda nenhum impossibilitando a minha vida. Aqui não tem polícia nenhuma para mim ter que bater ali, a obrigação de fazer somente na hora que ele quer. Ali eu não tenho um guarda que me tranca, que não me permite ir ou vir. Aqui eu posso ir, vir e pregar o Evangelho quando e a hora que eu bem entender. Eu posso ler a Bíblia quantas vezes eu quiser. Eu posso orar, eu posso gritar dentro da minha casa, eu posso louvar, clamar ao Senhor, mas eu não tenho feito. Eu não tenho me aprofundado com Cristo. Mas eu acredito que, assim como eu estou me sentindo mal, vocês também estão sentindo que está faltando mal. Às vezes a gente tem feito, a gente fez, mas a gente às vezes se acomoda. O ser humano é tido a se acomodar. Toda noite eu faço minha oraçãozinha de 5 minutos, está bom. Não, você pode orar mais. O seu dia tem 24 horas. E quantas horas você tem dado para Deus nesse seu dia? Quanto tempo você tem disponibilizado para Cristo das 24 horas de vida que Ele te dá de graça todos os dias? Aleluia, Deus. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje vamos nos tornar pessoas mais profundas com Cristo. Amém, gente? Eu agradeço a minha oportunidade mais uma vez, agradeço a Deus, agradeço a pastora a confiança. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra nos vossos corações.